Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Eu acho que esse mês é um mês que a gente chama mais atenção, mas é uma temática que a gente tem que discutir todo o tempo. E aí eu fiquei muito feliz com o convite da gente estar podendo discutir um pouquinho sobre essa questão da automutilação e suicídio, e principalmente focando em possíveis estratégias de prevenção. Como eu fui apresentada pela Janete, eu sou a Rafaela do Alibe, eu sou enfermeira e atualmente estou na coordenação do Departamento de Atenção à Saúde da Família do Estado. Bom, e quando eu fui pensar na apresentação, muita coisa assim a gente precisa discutir sobre essa temática. E aí eu trouxe alguns pontos que a gente possa fazer uma reflexão e que a gente possa discutir sobre a temática, né? E aí eu começo justamente fazendo essa provocação. Nós falamos sobre automutilação e suicídio, né, nos nossos espaços, onde a gente atua, nos espaços da atenção primária, em todos os pontos de atenção, onde a gente consegue tocar naquele usuário, ou nós, enquanto equipe. Nós falamos sobre a automutilação e suicídio, nós discutimos ações de possíveis prevenções, nós discutimos qual o fluxo que esse paciente, que essa pessoa, né, que a gente diagnosticou, que a gente identificou que está se automutilando, ou que teve uma tentativa ou um comportamento suicida, qual o fluxo que ele deve seguir, quais os pontos de atenção que eu posso ter como auxílio, né? Então, é importante que a gente comece a não entender essa temática como um tabu, porque às vezes ainda é um tabu falar em suicídio, né? E ainda é um tabu falar em automutilação, até porque não são temáticas exclusivas do setor saúde, são temáticas que abrangem diversos outros setores e temáticas que envolvem diversos outros tipos de situações. Então, assim, a primeira reflexão que eu quero que a gente faça é sobre isso. Nós precisamos falar de suicídio e automutilação enquanto profissionais da saúde. Mas por que então, Rafaela, já que está falando que a gente precisa falar sobre isso, por que falar em suicídio e automutilação na atenção primária? Bom, tem um estudo, essa pirâmide eu acho ela bem interessante, porque existe um estudo que diz assim, de cada 100 pessoas, 17 idealizam ou pensam na questão do suicídio. Dessas 17, 6 acabam planejando, criando um plano, pensando em estratégia. Dessas 6, 3 tentam de fato o suicídio. E dessas 3 que tentam o suicídio, uma toca no ponto de atenção, no pronto-socorro, na urgência e emergência, e as outras 2 não tiveram, não conseguiram desfecho, e aí eles, na maioria das vezes, nem tocam nesse ponto de atenção. Então, essa pirâmide, ela mostra esse número e o quão esse dado é importante para a gente entender que é preciso a gente discutir sobre suicídio no nosso território, é preciso a gente discutir sobre automutilação na nossa comunidade. Outros dados, né? Eu fui selecionando várias pesquisas para trazer um pouquinho sobre isso, né? 2/3 dos que cometem suicídio comunicaram claramente sua intenção a parentes, a próximos ou amigos em uma semana anterior, né? E aí a gente já pensa nisso como um mito que é muito dito, né? Quem fala sobre suicídio, quem fala sobre esse tipo de automutilação, enfim, eles não realizam porque só querem chamar atenção. E isso é um mito. A maioria das pessoas que cometem o ato do suicídio, eles falam sim sobre essa intenção anteriormente. 45% dos que morreram por suicídio foram atendidos por profissionais da atenção primária. Então, a atenção primária, ela teve um momento, ela tocou naquele paciente antes dele cometer o suicídio. Então, se o profissional estiver preparado, ele pode, naquele momento, mudar todo o rumo dessa questão. Então, ele pode, sim, intervir, que a gente vai falar mais para frente. No ano anterior ao suicídio, 77% das pessoas foram atendidas em atenção primária e 32% em serviço de saúde mental. No dado anterior que eu falei, foi no ano do suicídio. Então, no ano do suicídio, 45 pessoas já tinham tocado na atenção primária. E se a gente for fazer nesse estudo que foi realizado, 77% das pessoas que cometeram suicídio,
elas já tinham tocado no anterior na atenção primária. Então, é um número muito grande, significativo, que a atenção primária ela atende e que ela pode estar realizando ações para prevenção. Esses dados indicam quanto é importante a atenção primária discutir e realizar ações, planejar ações relacionadas ao autossuicídio. Outros dados importantes que nos respondem por que a gente tem que falar sobre isso na atenção primária. Estima-se que em alguns países a prevalência de automutilação ela situa-se entre 4,6% a 6,6%. Um estudo diz que no Reino Unido é mais ou menos isso, então números significativos. 47% de jovens relataram automutilação pelo menos uma vez em um ano anterior. 40% de alunos universitários relataram o começo da automutilação nos anos da adolescência e início da fase adulta. E tem um estudo também que diz que até 4% dos adultos já realizaram algum tipo de automutilação. Então, esses dados demonstram que a gente precisa discutir sobre a temática, que é uma temática que atualmente e há muito tempo ela é um problema de saúde pública. Bom, e pensando um pouquinho nessa atenção primária e como é que a atenção primária pode trabalhar estratégias de prevenção. Primeiro, a gente tem que ter na mente, né, que a abordagem voltada para a automutilação e suicídio e as estratégias de prevenção, elas são responsabilidade de todos os profissionais da saúde, independente do nível de complexidade que atua. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que pensar e ter isso na nossa rotina de trabalho, que toda abordagem que a gente, todo paciente, todo cliente, todo usuário que a gente identificar com algum tipo de comportamento, enfim, algum sinal de automutilação ou de comportamento de suicídio, é responsabilidade desse profissional, independente do nível de complexidade que ele atua. Mas a atenção primária, ela tem ocupa um papel privilegiado nesse cuidado, né? Nessa articulação. Primeiro porque ela é coordenadora da rede. A atenção primária é a ordenadora da rede de atenção. Então, ela é a porta de entrada para o usuário. Então, normalmente, esse usuário, como mostrei nas pesquisas anteriores, antes dele cometer qualquer ato desse, ou mesmo realizando a automutilação, ele toca na atenção primária. Então, porque a atenção primária ela é porta de entrada, a atenção primária ela está no território, a atenção primária ela tem acesso às famílias, a atenção primária ela tem um cuidado longitudinal, então ela não atende uma vez e tchau, ela conhece aquele usuário do SUS, ela conhece aquela pessoa, o profissional identifica comportamentos que até então não tinha, ou comportamentos que são comportamentos de quem se automutila, por exemplo. Então, a atenção primária, ela tem essa questão de ter esse privilégio de estar próximo ao usuário e ter mais acesso a ele em casos nessa temática, né? E aí, o profissional da PS, ele tem uma importância fundamental nessas medidas de prevenção, como eu falei, por ser porta de entrada e por ele ter em mente que ele pode sim quebrar esse ciclo de automutilação, esse ciclo de violência autoprovocada, ou conseguir evitar, sim, o ato da tentativa ou do suicídio propriamente dito. E esses profissionais da atenção primária, eles devem estar atentos e orientados para os fatores de risco e suicídio e preparados para atuar em medidas de prevenção. Porque, como eu falei, a gente discute isso na atenção primária. Será que o ACS, ele é trabalhado, a equipe trabalha, ele sabe identificar os sinais, o uso de uma manga comprida, mesmo estando muito quente, mas aquele adolescente que está o tempo todo de manga comprida, ou aquele adolescente que mudou o comportamento, ou aquele adulto que demonstra sinais de algum transtorno mental, depressão, enfim. Então, os profissionais, eles têm que estar preparados, desde o profissional da porta de entrada da unidade, como porteiro, até o profissional que faz o atendimento, que realiza uma imunização, enfim, todos os profissionais da atenção primária precisam discutir sobre o tema e estar preparado para trabalhar essas medidas de prevenção. E a prevenção ao suicídio, ela abrange, como eu falei, desde ofertar condições de atendimento efetivo a essas pessoas com
transtorno psíquico, sofrimento psíquico. Então, identificou-se algum comportamento, algum transtorno, enfim, dar continuidade, encaminhar para a rede, garantir atendimento, isso é função da atenção primária e que é uma medida de prevenção, até o controle ambiental dos fatores de risco, né? E a gente já identifica que nós temos que acompanhar os pacientes da atenção à saúde mental, eles são da atenção primária, eles moram no território e a atenção primária, sim, tem que se corresponsabilizar por ele. A gente está nesse trabalho que é um trabalho que a gente vem há muito tempo, que é da atenção primária, entender que o paciente da saúde mental, ele é um paciente do território. Ele não precisa ir para o CAPS porque para tudo, né? Ele, pelo contrário, ele tem a atenção primária é a referência para ele. Então, até os profissionais, eles têm que identificar, de repente, uma pessoa que já cometeu uma tentativa de suicídio, quais, dentro do seu ambiente domiciliar, dá para controlar alguns fatores, né? Evitar armas, enfim, ajudar a família a controlar esses fatores ambientais de risco para esse tipo de ação. E são elementos considerados essenciais para ações de prevenção ao suicídio. Primeiro, o aumento da sensibilidade para a percepção da presença do risco. Existem diversos fatores de risco, né? Alcoolismo na família, usuário de droga, presença de transtornos mentais e entre outros. Então, os profissionais têm que estar atentos e conhecer e ter sensibilidade para esses fatores de risco e também trabalhar essa informação, né? Como trabalhar essa informação na atenção primária? Né? Como discutir suicídio? Outro tabu, falar de suicídio, tu induz a realização do suicídio. Falar em automutilação, tu induz a automutilação. Não. Isso é um mito. As informações, elas têm que ser, o suicídio, o tema tem que ser falado, mas tem que ser falado com informações apropriadas, informações corretas e direcionadas. E aí, mais alguns dados também que fazem a gente entender por que é importante a atenção primária, né, pensar e discutir esses temas. 80% dos suicidas foram ao médico não psiquiátrico, ou seja, ao clínico geral, geralmente lá na atenção primária, um mês anterior. Cerca de 50 a 60 nunca tiveram uma avaliação especializada. Então, aquele enfermeiro, médico, agente comunitário que identificou, será que houve uma condição correta para aqueles que realmente precisavam de um especialista? O primeiro contato, muitas vezes as queixas não são relacionadas ao suicídio. O usuário, às vezes, é aquele usuário hiperutilizador da atenção primária, né? Toda semana ele está lá e ele consulta disso, daquilo, e a gente não consegue identificar que ele é um hiperutilizador porque ele está, entre aspas, pedindo socorro, né? Está querendo uma resposta para aquele problema que ele está tendo, psicológico, psiquiátrico, enfim. A maior chance de reconhecimento dos fatores de riscos e protetores, como a atenção primária está próxima do usuário, como a atenção primária tem acesso à casa, ao domicílio, à realidade, à vivência, à escola, é mais fácil para aquele profissional, para aquela equipe, trabalhar a família, conhecer fatores que eles têm que são protetores, né? Ele já tentou o suicídio, mas qual os pontos de atenção que eu tenho na minha comunidade, quais os outros que não são pontos de saúde, mas uma igreja, um centro comunitário, a escola, enfim, a rede social de apoio. A atenção primária consegue identificar. Agentes comunitários de saúde estão muito próximos ao domicílio, isso facilita a identificação desse tipo de comportamento. E a atenção primária é o contato, a porta de entrada, né? Então, ele é o contato inicial e ele tem a possibilidade desse contato com cuidado continuado. Então, num caso de automutilação ou de uma tentativa de suicídio, enfim, que esse usuário toca numa urgência e emergência, geralmente aquele profissional não dá continuidade, né? Ele atendeu aquela urgência, aquela emergência e pronto. Mas a atenção primária não, ela trabalha nessa perspectiva da longitudinalidade. Então, é um fator muito importante para se trabalhar justamente por isso. E aí, a gente pensa em algumas estratégias que são estratégias de prevenção ao suicídio que pode ser feito na atenção primária. Primeiro, eu sempre destaco, que eu já falei aqui, o preparo da equipe, né? Se a nossa equipe de saúde da família, a equipe do NASF, não tiver conhecimento, discutido e entendido bem e falado sobre a temática, fica difícil intervir. Às vezes, a gente
olha sinais, mas a gente não consegue identificar que aquele sinal bem ali é um sinal de um jovem ou de um adolescente ou de uma criança ou de um adulto que está se automutilando. A gente não consegue entender que aquelas frasezinhas, essa minha vida não tem sentido, era melhor se eu morresse, melhor se eu não existisse, que essas frases, elas podem ser um sinal de que a pessoa, ela possa vir a cometer um suicídio. Então, o preparo da equipe é fundamental. Primeiro, atentar para a realização de atividades que favoreçam a reflexão coletiva, né? Então, como discutir o suicídio? É fazer aquela reunião de equipe mesmo, sentar, fazer uma roda de conversa e falar sobre o suicídio, o que as pessoas acham, né? Enfim, quebrando os tabus religiosos, alguns tabus que existem, e falar sobre o suicídio na perspectiva de profissional da saúde, né? E aí essas reuniões em equipe, elas são identificadas como um dispositivo muito importante para construir o cuidado às famílias envolvidas, porque na reunião em equipe eu deixo de ter uma visão de Rafael enfermeira para ter uma visão do médico, para ter uma visão do técnico de enfermagem, do agente comunitário que está mais próximo, que sabe a realidade da comunidade, né, do fisioterapeuta, do psicólogo, enfim, da equipe multiprofissional. E aí, o que eu falo agora, né? A autonomia e o núcleo profissional não é suficiente para cuidar dessa família. Nós, equipe de saúde da família, sozinho, a gente não é suficiente, porque essa questão psíquica, psicológica, ela é muito maior. A gente precisa da assistência social, a gente precisa, de repente, de uma secretaria de esporte, lazer, a gente vai precisar de pontos de apoio na comunidade, às vezes tem grupo de jovens, enfim, a gente precisa de escola, a gente precisa, né, ampliar essa nossa visão de saúde para entender que é um tema que envolve muito mais coisas. E o matriciamento, né? Eu estou falando tanto, mas certo, nós profissionais nem todos temos esse conhecimento e essa expertise, mas a gente pode sim pedir ajuda para quem tem. Então, para isso existem os CAPs, né? Existe a assistência social. Então, existem os profissionais especializados que podem estar matriciando essa equipe de saúde da família, esse NAS, para que essa equipe de saúde da família ela possa ter ferramentas para lidar com a prevenção, com estratégias de prevenção ao suicídio e à automutilação. Temos as atividades coletivas, né, que nessas atividades, como eu destaquei, é importante conversar sobre suicídio e automutilação, porque isso ainda é um tabu, mas pelo contrário do que se pensa, falar sobre o suicídio não provoca o ato suicídio, suicida, muitas vezes as pessoas falam isso, né, que se falar a pessoa vai cometer, não, pelo contrário, estudos demonstram isso. É importante falar direto e abertamente sobre a questão autoagressiva, suicida, e abordar e manejar uma forma de diminuir esse risco. E essas atividades coletivas, elas podem ser feitas na UBS, na escola, em espaços comunitários, em qualquer ponto em que o profissional perceba que ali ele consegue conversar e consegue adentrar.